O Landan começa dizendo que ele não gosta quando elas fingem que estão falando no telefone. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é muito bonita, mas ela continua falando no telefone. Ele fala que o nome dele é Landan e pergunta qual o nome dela. Mas como ela não responde, ele diz, fala sério, e fala que ele vai pro carro dele. Ele fala que já que vai ser assim tudo bem e diz que vamos ver o que vai rolar. Quando ele abaixa o vidro, ela diz oi pra ele e ele pergunta e aí? Ela pergunta o que ele estava dizendo e fala que ela não sabe. Ele fala que já disse pra ela e que ela sabe muito bem. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta por que isso importa. Ele fala que tentou uma conversa com ela, mas obviamente ela não estava interessada. Ela fala que o passado é passado, mas ele fala que ela não estava. E ela pergunta como assim não estava. Ele fala que ela nem sequer quis dizer uma palavra com ele. E ela diz, olha, eu estou aqui agora. E diz que quer conhecê-lo e que ela estava em uma ligação de trabalho. Ele pergunta se ela acha mesmo que ele vai cair nessa conversa e ela diz, vamos lá, fala sério. Ele fala que ele não vai trabalhar no tempo dela e ela diz que não precisa ser assim. Ele fala que tentou conhecê-la porque ela é bonita e tudo, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela diz que ela está ali para poder conhecê-lo e que ela já explicou para ele o que aconteceu. Mas ele fala que ele gostaria de saber porque só justamente agora ela quer conhecê-lo. E ela começa a se explicar e em seguida fala que ele não vai fazer isso, porque ele sobe a janela enquanto ela ainda estava falando com ele. Ele fala que ela está rindo e pergunta o que tem de tão engraçado. Ela pergunta o que ele disse e ele pergunta o que tem de tão engraçado. E ela diz que nada e fala que ela só está feliz porque ele parece ser um cara interessante. Ele fala que não foi o que pareceu no começo e pergunta qual a diferença. Ele pergunta se ela vai dizer pra ele que ela não ouviu o que ele disse no começo. Ela pede pra ele escutar e fala que também não precisa ser assim. Ele fala que só está tentando entender e diz que ele ficou confuso. Ela diz que ele parece ser um cara legal, se veste bem, mas ele pede pra ela escutar e fala que ele está tentando entender porque no começo ela não quis falar com ele. E ela diz, olha, escuta, mas ele fala que ele fez uma pergunta. Ela diz que ela está respondendo, mas ele fala que ela está enrolando e pergunta se ela vai responder a pergunta dele. E ela diz, ai meu Deus, e ele pergunta afinal de contas o que ela quer. Ele diz que ela está brincando com ele e que ele vai embora. Ela fala que não está brincando com ele e começa a rir. Ele fala que não está afim desse tipo de jogo, ela fala que não está jogando nenhum jogo. Ele fala que se ela continuar brincando, ele vai embora. E como ela continua rindo, ele pergunta o que tem de tão engraçado. Ela pergunta por que ele tem que ser assim, ele pergunta como, ela fala que ele está muito bravo. Ele fala que ele não está bravo, só está transmitindo pra ela a mesma energia que ela transmitiu pra ele no começo. E fala que também no começo ela não quis falar com ele. Ela fala que já disse pra ele que ela estava no telefone, que não estava prestando atenção, mas que agora ela está. Ele fala que ele fez uma pergunta e ela pergunta por que isso é tão importante. E ele pergunta, afinal de contas, o que ela quer. Ela diz que ela quer uma chance, afinal de contas, ele ainda não a conhece. Ele fala que tudo bem e pergunta quem ela é e ela fala que ela é a Kani. E ele pergunta Kani, mas ela fala que o nome dela é Kari. E depois que ele fala que o nome dele é Landan, ela fala, então, você vai ser um cavalheiro e vai me convidar? E ele pergunta convidar para quê? E ela fala convidar para entrar. Ele pergunta entrar para quê? Ela fala para que eles possam se conhecer. Ele fala que eles já estão conversando e que ela não precisa entrar para isso. Ele fala que eles estão conversando muito bem ali e pergunta se ela precisa mesmo entrar e ela fala que o sol está muito quente. Ele fala que às vezes nós queremos muitas coisas da vida e que é preciso fazer sacrifícios. Ela fala que isso é verdade e pergunta se ele quer dar o próximo passo. Ele fala que já está dando e que eles estão conversando. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que não. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é da Colômbia e pergunta da onde ele é, e ele fala que é de Nova York. Ela diz que ela é do Queens e pergunta de que parte ele é. Ele fala que ela acabou de dizer que é da Colômbia e fala que ela é uma mentirosa. Ela fala que não é mentirosa e que ele não precisa ser tão rude. Ele fala que ela disse duas coisas diferentes e que parece que ela é uma mentirosa. Ela fala que não está mentindo e que ela quer explicar pra ele que ela quer também conhecê-lo, mas que ela não quer ficar ali naquele sol quente. Ele fala que pode até pensar no caso dela, mas que primeiro ele precisa entender. Ela fala
fala que a origem dela e os pais dela são colombianos, mas que ela nasceu em Nova York. E fala que se mudou para aquela cidade há um ano. Ele pergunta se ela tem filhos e ela diz que não, e em seguida fala que ainda não. Ela pergunta o que ele gosta de fazer e ele fala que ele gosta de muitas coisas, viajar, experimentar coisas novas, gosta de comidas boas, curtir e relaxar. Bom, e ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e só depois disso ele a convida para entrar. Já nesse momento da conversa, ela fala que eles poderiam sair, mas que eles não podem ficar lembrando do que aconteceu no passado. Ele fala que ele ainda não sabe, mas ela fala que não pode ficar lembrando do passado, que a gente precisa viver o agora. Ele fala que ele ainda não sabe, que ele precisa ter certeza que ela vale o tempo dele. Ela fala que ela também tem que saber se ele vale o tempo dela e diz que ele está se fazendo de difícil. E ele fala que já ela está interessada no dinheiro dele. E em seguida pergunta se não é isso. E ela diz, escuta, afinal de contas, nem tudo é dinheiro no final do dia, mas fala também que é um fato que o dinheiro governa o mundo. Ele fala que ele quer saber, afinal de contas, o que ela espera dele para ver se eles estão na mesma página. E ela fala que para começar, eles podem ir em algum restaurante e começa a citar ali alguns restaurantes bem caros. Ele fala que não vai levá-la em nenhum restaurante caro, não vai levá-la às compras e pergunta o que ela acha sobre isso. E pergunta se ela estiver procurando mais do que isso, ela pode sair. Ela fala que está percebendo que ela que está ali perdendo o tempo dela. Ele fala que ela é interesseira e ela fala que ela perdeu o tempo dela ali e ele fala que tanto faz já que ela é uma interesseira. E mais uma vez ele pede para ela sair e ela diz, meu Deus, tenha piedade. E o Landon termina dizendo que essas garotas com um rostinho bonito acham que são espertas. O Nair começa perguntando como elas vão e em seguida diz que ela está incrível. Ele pergunta qual o nome dela e ela pergunta por que ele precisa saber o nome dela. Ele fala que como ele é novo por ali, ele está tentando ainda se ambientar e fazer novas amizades. A de bermuda jeans fala que já tem amigos o suficiente e a de rosa fala que é verdade. Ele pergunta se ela não quer mais um e como ela diz que não, ele pergunta por que não e ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o nome da de rosa, mas a de cinza diz que elas precisam ir. Ele pergunta pra de rosa se a amiga dela fala por ela. E ela diz que a amiga dela conhece bem, que elas são amigas há muito tempo. Ele pergunta quanto tempo elas são amigas, mas ela diz que não cabe a ele saber. Ele pergunta se não cabe a ele saber e também por que ela é tão rude. Ela fala que ela só está falando o que ela pensa e que está dizendo a verdade. A de bermuda jeans fala que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum. Então, em seguida, ele diz que respeita isso e deseja um ótimo dia para elas. Ele fala que elas pegaram pesado e que agora estão voltando. E fala que ele só quer ver o que elas vão dizer. E quando elas voltam, ele pergunta por que ela está batendo na janela dele. Ela pergunta se esse carro é dele, ele fala que é claro e pergunta e aí. Ela fala que é um carro muito legal e ele fala que sabe disso. A de rosa pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar pra quê. Ela fala que quer ver como o carro é por dentro e ele fala que dá pra ver dali. Ela diz que vai ser melhor se ela entrar, mas ele fala que não. E fala que pelo que ele entendeu, elas tinham mais o que fazer. Ela fala que realmente ela tem o que fazer, mas que ela pode tirar um tempo para ele. E ele pergunta se agora ela vai tirar um tempo para ele e ela fala que sim. Ele pergunta por que só agora e ela diz que ficou interessada em saber mais sobre ele. Ele pergunta se ela só ficou interessada porque ele tem esse carro e ela diz que sim. Ele pergunta qual a diferença e ela fala que o carro dele chamou a atenção dela. Ele fala que ele não está interessado e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta por que ele não está mais interessado e ele pergunta como assim por quê. Ela fala que ela sabe que ele estava interessado nela no começo, ele fala que estava, mas não está mais. Ela pergunta se ele desiste tão fácil e se ele não luta pelo que ele quer. Ele fala que não é isso que ela queria e que ela deixou muito claro que não estava interessada. E fala que além disso, ela foi muito rude com ele no começo. Ela diz que sente muito pelo começo e que ela resolveu tirar um tempo para ele. Mas ele fala que não precisa e deseja um ótimo dia para ela.
E como elas não saem dali, ele pergunta o que aconteceu. E ela pergunta se ela pode tirar uma foto, e ele pergunta a foto pra quê? Ela fala que ela gostaria de tirar uma foto com o carro dele e diz que ela gostou muito. Ela pergunta se ela pode entrar pra ela dar uma olhada, mas ele fala que dá pra ver dali. Ela diz que ela quer ver como funciona, mas ele fala que não e diz que não gosta que estranhos entrem no carro dele. E fala que principalmente as pessoas que são rude com ele. Ela pede mais uma chance para que eles possam ser amigos e ele pergunta: então você quer ser minha amiga? Ele pergunta por que ele daria mais uma chance para ela e ela pergunta por que não. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Esther. Ele também pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele pede para ela dar uma volta e em seguida deseja um ótimo dia para ela.